E aí família, tudo bem com vocês? Tudo great com vocês? Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um vídeo que eu vou conversar um pouco com vocês, tá? Então às vezes eu vou estar olhando aqui para a tela do computador, mas é porque eu tenho que ler algumas coisinhas aqui. E também pegar o meu scriptzinho aqui que eu já fiz. Vocês sabem que eu adoro fazer vídeo espontâneo, então conversando, sem muita enrolação, sem muito problemáticas, né? Mas vamos lá, como você pode ver no vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre o Noan 2, né? Tem muito tempo que a gente não fala aí de Noan 2 e vamos entender um pouquinho, talvez, o que está acontecendo aí, ainda mais das notícias que tivemos hoje, tá? Mas antes eu já quero saber se você está me seguindo aqui no canal. Você está me seguindo aqui no canal? Ainda não? Gente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dá aquela força, isso ajuda muito. Ah, e não esqueça também de deixar o seu like e também o seu comentário. Isso ajuda bastante o canal crescer, tá bom? Quanto mais gente conhecer a gente, mais pessoas vão se interessar pelo visto K1, mais pessoas vão entender o processo, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar, tá? Também siga a gente nas redes sociais, tem lá o Instagram nosso. Eu vou deixar o Instagram aqui, mas também embaixo tem o link do nosso Instagram. E também você pode fazer parte aí do nosso grupo no WhatsApp, também que eu vou deixar o link aqui para você participar do grupo do WhatsApp, tá? Então, sem mais demoras, vamos começar a falar aí sobre o Noan 2, o que está acontecendo no ISCIS, e aí entender um pouquinho. Eu sei que a frustração de muita gente tá complicado, tá babado, como eu converso com uma amiga minha, mas vamos falar aí um pouquinho de Noan 2. Primeiro, antes de a gente falar de Noan 2, você precisa entender o que se passou no ISCIS aí um pouquinho desses anos, nesse último ano, né? Eu tô aqui com uma notícia que eu vou ler ela para vocês, tá bom? Então eu vou estar olhando para lá, mas vou tentar voltar para cá pra gente comentar um pouquinho para vocês entenderem, tá? Vamos lá. A ISCIS divulgaram recentemente dados de processamento e conclusão de casos em todos os formulários, incluindo formulário de família, noivo, petição baseada em emprego, green card e pedido de naturalização para o ano fiscal de 2021. Todo final de ano, lá pro mês de novembro, mais ou menos, eles fazem isso, tá? Eles analisam, eles olham quantos processos tiveram. Por isso que saem essas planilhas que vocês adoram aí, de quantos casos tiveram por mês, né? Então, este conjunto de dados contém novas estatísticas para o quarto trimestre de 2021, bem como todo o ano fiscal de 2021. Que para o ISCIS foi de outubro de 2020 a setembro de 2021, tá? De acordo com o ISCIS, a agência tinha uma carteira líquida de 2.500 milhões de casos. Quer dizer, foram casos que foram enviados e começaram a ser processados. Não somente casos que foram enviados, porque tem muitos casos que às vezes que dá erro, que a pessoa não enviou aí não enviou o valor correto, né? Então, assim, líquido é o que eles contabilizam, tá? Então, aqui, ó, de acordo com o ISCIS, a agência tinha uma carteira líquida de 2,5 milhões de casos no final de 2019. No final de 2020, os próprios formulários e políticas do ISCIS, problemas fiscais e de pessoal, fechamento de escritórios relacionados à pandemia e uma incapacidade de receber e processar a maioria dos tipos de aplicativos eletronicamente resultaram em uma explosão na carteira de pedidos, que mais do que dobrou para 6 milhões de casos pendentes. Então, olha só, eles tinham 2,5 milhões em 2019, quando foi em 2020, eles tiveram 6 milhões de casos, isso incluindo todos os tipos de casos, tá? Em 2021, as carteiras de pedidos do ISCIS continuou a crescer, embora não na taxa astronômica observada em 2020, mas por causa da pandemia, porque o pessoal enviou no início da pandemia, o pessoal enviou, depois deu aquela quebrada, o pessoal parou de enviar. Aproximadamente 69% dos 8 milhões de pedidos de imigração apresentados no ISCIS de 2021 foram aprovados. Então, assim, um pouco mais da metade dos casos enviados foram aprovados, tá? Enquanto um pouco mais de 808 mil foram negados. No entanto, apesar de o ISCIS ter concluído quase 80% dos casos recebidos em 2021, a carteira de processamento da agência cresceu para mais de 8 milhões de casos pendentes no final de 2021. Então, assim, eles tinham 8.084 em 2020, quando foi em 2021, eles chegaram a 8 milhões, tá? Isso significa que em apenas 2 anos, o acúmulo mais do que triplicou,
de 2,5 milhões para mais de 8 milhões de casos pendentes. Aí eles começam a dizer aqui o que aconteceu um pouco em questão de número, tá? Em questão de número aí. Eles falam aqui que a taxa de aprovação em todos os formulários mostrou um aumento acentuado no quarto trimestre de 2021, passando de menos de 58 no terceiro trimestre para um pouco mais de 81 no quarto. É o período mais ou menos que os consulados também abriram, né? Então ficou um pouquinho mais fácil para eles aí enviar casos para o NVC, entregar mais casos aí, tá? Por outro lado, a taxa geral de aprovação caiu de 85% no ano passado para apenas 69% no final de setembro de 2021, com a negação gerais também caindo de 11% para apenas 9%, tá? O que acontece? Aí eles começam a dizer quais são os tipos de formulários que estão tendo mais demanda. E, logicamente, o nosso formulário aí de visto K1, que eu vou começar a falar para vocês agora. O visto de noivo oficialmente, que é o visto K1, que permite o noivo de cidadão americano entrar nos Estados Unidos, desde que o casal se case no máximo dentro de 90 dias depois, o cônjuge recém-casado pode então solicitar a residência permanente, que é o Green Card, com base no casamento com o patrocinador cidadão dos Estados Unidos, que arquiva a petição K1 para o seu parceiro no formulário 129F. Apesar de apenas uma redução de 2% nas petições do I-129F recebidas pelo ISAS em 2021, o número de petições do ISAS concluídas em 2021 caiu quase 16%, de 36.913 para 31.084. Isso resultou em um aumento de 44% na carteira de K1, de 21.060 petições no final de 2020 para 30.000 pendentes no final de 2021. Então, quer dizer, final de 2021, em setembro, eles estiveram ainda com 30.408 pendências. Para piorar, eles teve ainda o fechamento de embaixadas no consulado nos Estados Unidos em todo o mundo devido ao surto da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Levou um segundo acúmulo separando os beneficiários com petições de aprovado no ISAS, no Departamento de Carteira de Entrevistas Consulares dos Estados. Aí eles falam que para obter mais informações você pode ir lá no site para ver o artigo deles, tá? Mas aqui a gente começa a ver que tem aí em torno de 30.000 pessoas esperando o K1, tá? E, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que eles estão fazendo a respeito? O ISAS está tentando resolver os atrasos de processamento, reutilizando biometria para 2 milhões de candidatos desde março de 2020. Isso se aplica para o Green Card, quem está fazendo mudança de status, tá? Em julho de 2021, o advogado de imigração, analista político, Jordan, acho que deve se pronunciar assim o nome dele, né? Foi confirmado pelo Senado como novo diretor do ISAS, dando à agência o seu primeiro líder confirmado pelo Senado em mais de 2 anos. O diretor promete que suas agências servirá ao público com compaixão e refletirá a promessa da América como nação de boas-vindas e possibilidade para todos. E aí eles começaram aí a trabalhar em relação a isso. Algumas atitudes aí que eles estão tendo, que a gente ainda não está vendo no visto K1, mas que pode daqui a pouco chegar para o visto K1, para vocês ficarem tranquilos. Uma das coisas que eles fizeram para o Green Card é o seguinte, porque quando você faz o exame médico, tem uma assinatura que conta-se 60 dias, né? A assinatura do médico no formulário dele. Aí quando você entra com o processo de Green Card, a validade da assinatura do médico é 60 dias. Tanto que quando você chega aqui, se você demora muito para aplicar o Green Card, pode ser que o agente consular peça para que você faça novos exames médicos. E aí o que eles fizeram? Eles tiraram essa pendência de 60 dias até dezembro de 2022. Então quer dizer, quem estiver entrando aqui e demorar um pouco mais de tempo para dar entrada no processo de Green Card, você pode ser beneficiado com isso. Mas quem vai ser mais beneficiado ainda são o pessoal lá do Afeganistão, os refugiados, que chegaram aqui e não tiveram tempo, então, porque senão você também tem que pagar, é bem complicado, tá?
Outra coisa também que eles fizeram é o seguinte, deram um alerta para os consulados para que quem fosse fazer renovação aí de alguns tipos de vistos, como por exemplo de turismo, né, mas que tivesse pro visto para vencer com no máximo de 48 meses, poderia ser livre da entrevista, não precisaria fazer entrevista presencial. Isso também faz com que diminui muito a questão de processo junto ao NVC e junto à embaixada lá, do USCIS, né? Uma questão que está se falando muito é sobre contratação de pessoal. Eu ainda não encontrei nenhum tipo de artigo que fala sobre isso, que já está tendo contratação. Se você encontrou algum tipo de artigo, se você encontrou alguma coisa falando sobre isso, vai embaixo, comenta aí embaixo, tá? Pra gente entender também. Gente, ainda não acabou o vídeo, continua que eu ainda tenho mais coisas para falar para você, mas vamos lá. Uma questão aqui, pessoal, se você está precisando de ajuda para montar a sua petição inicial, esse é o momento, essa é a hora certa. Faça como esses casais que eu vou colocar aqui na tela para você ver, que já iniciaram o seu processo de K1, alguns já fizeram entrevista, outros já estão aqui nos Estados Unidos, outro está iniciando o processo de K1, mas pelo que você está entendendo, quanto mais demorar, mais complicado vai ser para você chegar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, tem aqui embaixo, dá uma ligada para mim, dá uma olhada também no link aqui embaixo para você ficar sabendo tudo e para você também colocar o seu processo andando, né? Iniciar aí a sua petição inicial também. Infelizmente, hoje a gente teve uma notícia não muito agradável, mas que a gente já esperava um pouquinho, porque geralmente eles fazem muito isso. Quando as pessoas começam a abrir muito inquiry no mundo inteiro, por exemplo, eles aumentam o tempo de processamento para poder regularizar um pouco, né? Então, o que acontece? A gente tinha aí um cálculo de base que estava chegando 300 dias para ser aprovado no ano 2. Se você teve a sua aprovação no ano 2 agora no ano de 2021, coloca aí quantos dias foram para você pegar o seu no ano 2. Aí a gente pensou que estava chegando em mais ou menos uns 300 dias, mas na verdade não está chegando em 300 dias, eles não conseguiam cumprir isso, e as pessoas estavam começando a abrir inquéritos porque estava vencendo a data lá. O que eles fizeram? Tiraram agora de 6 meses e meio para 8 meses e aumentaram aí, no caso, de 7 meses e meio para 9 meses e meio. Aumentou um pouquinho e eu acredito que talvez isso seja para regularizar esses backlogs que estão tendo, tá? Uma outra questão também é no próprio NVC. No NVC, por exemplo, alguns dias atrás, um pouco antes do Natal, eles já estavam cuidando de casos que tinha chegado lá no dia 5 de dezembro. Agora eles deram uma recuada um pouco e tá cuidando de casos que chegaram lá, se eu não me engano, no dia 21. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Já vi ao vivo aqui, ó. NVC Frame Time. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu já falo para vocês. Ó, os casos que chegaram no NVC a partir do dia 3 de janeiro, toda segunda-feira eles atualizam, né? A partir do dia 3 de janeiro, estamos trabalhando nos casos que foram recebidos do USCIS em 21 de dezembro, tá? Perdão, 21 de dezembro. Então, eles não voltaram, eles estão ainda continuando no dia 21 de dezembro, tá? Não teve, então, um retrocesso aí no NVC. Eles estão já trabalhando no dia 21 de dezembro. Mas, apesar que eu liguei para lá também, hoje é o dia 4, hoje no dia 4 eu liguei para lá, para se informar sobre o RDJ, e ainda não tinha chego lá, né? E esse RDJ, ele já tem 20 dias. Ela pediu para eu aguardar mais um pouquinho, que vai estar chegando, tá bom? Gente, então olha só, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu comentário aí embaixo, faz a sua pergunta e até o próximo vídeo.